Isso, não tem problema. Glória a Deus. Isso, agora sim. Agora eu estou me escutando. Glória a Deus. Escolinha até 12 anos. 12 anos de igreja, não. É até 12 anos de idade, não de igreja. Glória a Deus. Eu também neste momento eu quero cumprimentar os nossos irmãos da live com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a vida de todos em nome de Jesus. É como o Samir disse, hoje eu estou com 2 Bíblias aqui, mais uma apostila e mais um rascunho. Hoje nós saímos daqui depois da meia-noite em nome de Jesus. Desliga para mim, por favor, só por questão dessa folha. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E algumas famílias, acho que umas 5 famílias acabou me mandando mensagem dizendo que não poderiam estar aqui hoje, né? E eu quero que você depois compartilhe essa live. Essa live é muito importante, não que as outras não sejam, mas nós vamos falar sobre algo muito importante nesta noite. E algumas pessoas eu não consegui contatar, não consegui falar, não sei por que não conseguiram vir, mas eu sei que 4, 5 famílias me mandaram mensagem dizendo que eu não poderia estar aqui. Eu falei, assista a live hoje, ainda que você assistir depois, né? Por quê? Porque nós vamos falar sobre um propósito. Não é só por questão da palavra, mas por questão de um propósito muito importante, que eu orei muito a Deus durante esses dias para entrar nesse propósito, e Deus falou comigo tremendamente referente a esse propósito, e eu queria que vocês ficassem bem atentos. Não, pode ficar, é só esse daqui mesmo, só para não bagunçar um pouco aqui. E a palavra ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 11 e versículo de número 12. Êxodo 12, 11 ao 12. Se quiser diminuir, pode. E antes de nós fazermos a leitura, eu queria te dizer algo referente ao que nós vamos falar aqui hoje, que nós vamos tratar aqui hoje, neste culto. Na quinta-feira, depois do culto, nós ainda demoramos um pouco aqui, oramos com algumas pessoas, fizemos algumas atividades, e depois nós fomos para casa. E eu entrei em oração ainda atrasado, porque era para mim iniciar a oração meia-noite, mas eu acabei chegando em casa meia-noite em ponto. Até eu me organizar, nós fomos entrar em oração 1h da manhã na quinta-feira. E a oração ela rendeu até às 6h da manhã. Deus falando sobre este propósito. Da 1h às 6h da manhã. Falei bastante com Deus referente ao que nós iríamos fazer aqui hoje, falar e tratar aqui hoje. E fui dormir, irmãos, e não consegui dormir. Depois de mais ou menos 1h30, 2 horas, né, levantei, fui orar de novo e fiquei a tarde toda em oração. Na sexta-feira eu fiquei a tarde toda em casa, não saí, fiquei em oração. Na sexta para o sábado nós fomos para São Paulo, e quando eu na quarta nós fomos para São Paulo. Então quer dizer que eu estou virado desde a terça, não é desde a quinta? Eu estou meio aéreo, irmão.
Então foi isso, irmãos. Essas madrugadas acordadas em orações e orações, não está vindo tão desde quinta, não está vindo desde terça. Enfim, eu vou resumir aqui. Durante esses dias eu dormi 2 horas só para repor o sono, acordava e vinha falar com Deus referente a esse propósito de consagração. Fui para São Paulo, voltei, falei até com o Cláudio, eu acho que agora eu apago, né? Mas eu falei para a bispa, eu deitei no sofá mesmo, eu falei assim, me dá 20 minutos aí. 20 minutos foi contar no relógio. Ela contou no relógio, 20 minutos eu apaguei. Acordei zero, falei assim, tô zero, vamos embora. Voltamos às atividades. Cheguei em casa de madrugada, umas meia-noite e pouco. Ela foi para a cama, eu falei, já eu tô indo, só vou orar. Foi até às 8. E Deus me incomodando referente a isso. E 8 horas da manhã eu falei assim, agora eu vou apagar. Aí deitei 8 horas, apaguei. 10 horas a bispa desligou o ventilador, eu acordei. Quem dorme no calor desse com o ventilador desligado? Aí eu fui orar. E a tarde toda orando. Consegui mais dormir. Depois que ela me acordou desligando o ventilador, não consegui mais dormir. E não foi culpa dela, eu creio que tudo isso foi propósito de Deus. E Deus queria falar, tratar conosco acerca disso. E o motivo de hoje eu estar pregando com 2 Bíblias é porque nós sempre pregamos, né, a primeira Bíblia, né, preparamos uma mensagem, a primeira Bíblia que aparecer na nossa frente dentro de casa. Creio que muitos aqui têm mais do que uma Bíblia dentro de casa. Mas o motivo de eu estar hoje trazendo 2 Bíblias é porque eu queria trazer algo no original do hebraico. E aqui no Brasil nós só temos 2 Bíblias no original do hebraico, essa daqui e uma outra Bíblia. E as demais Bíblias que nós compramos por aí, tudo tem os seus erros, né? Seus acréscimos, suas mexidas, né? E essa aqui é algo garantido, que está no original da letra hebraica, do conteúdo, né? Então, tanto que ela, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas aqui nesse lado aqui ela está em português e aqui ela está escrita em hebraico, e ela se lê de trás para frente, né? Então o motivo não foi porque queria ler hoje de trás para frente, o motivo é pelo original da palavra, naquilo que nós vamos falar. Por isso que muitas das vezes no seminário eu sempre falo, irmãos, tem que procurar comprar uma Bíblia mais próximo do original. Quem participa aqui do seminário já viu falando sobre isso. Tenta comprar uma Bíblia mais próxima. Mesmo assim, a King James ainda ela não é 100% no original, porque só existe 2 no original. Essa daqui e uma outra que se chama Bíblia Judaica Completa, do David Stern. Então, assim, aqui é 100% garantida, são essas 2 aqui no Brasil. As demais, tem algumas que chegam até próximo, chegam próximo, mas a gente não consegue chegar a 100% no original. Enfim, vocês abriram aí no livro de Êxodo capítulo 12, verso 11 e verso 12. Eu vou ler na minha Bíblia, que eu sempre trago com ela para a igreja aqui, que é aquela que tem o coro da harpa para nós cantar, e você acompanha aí comigo. Assim, pois, o comereis o vosso
lombos cingidos. Assim vos comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Está assim na sua Bíblia, do jeito que eu li aqui? Eu vou agora ler na Bíblia no original. Tenta analisar aí. Acompanhe. Êxodo 12, capítulo 11, diz assim: é assim o comereis, vossas cinturas cingidas, vossos sapatos nos pés, e vossos cajados em vossas mãos. E o comereis com pressa, pois é o Pessach, ou Páscoa, né? Pessach é passagem, Páscoa, do Eterno. Está do Senhor aí ou está do Eterno? Senhor. E passareis pela terra do Egito nessa noite, e ferireis a todo primogênito da terra do Egito, do homem até o animal, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Eterno. Só até aí, irmãos. Perdão. Melhorar aqui com essa água gelada. Diante do que nós estamos acabando de ler, nós vimos uma diferença aqui diante da palavra, aonde, não sei se vocês repararam, em algumas Bíblias vai estar Senhor, e no original do hebraico não está Senhor, está Eterno, o Eterno, né? Daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe, mas eu queria que você prestasse bem atenção nisso, a diferença entre a palavra Senhor e a palavra Eterno, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas segura aí um pouquinho essa questão, porque eu queria falar referente ao assunto pelo qual Moisés ele relata. Ele diz neste momento que haveria um propósito em que este povo iria ter que participar da primeira Páscoa já realizada na história, né, a Pessach, e teria que ser algo feito com muita pressa. Imagina aqui, né, a gente fazer a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, né, e todo mundo eu falar assim, é o seguinte, enquanto eu já vou ministrando aqui, você já vai comendo, porque o negócio tem que ser rápido, né, eu meio que desorganizado, né? Mas essa foi a ordem de Deus para Moisés dar essa ordem para o povo, dizendo, vocês já vão preparar a ceia, já vão ceiar, e no momento que vocês já estiverem ceando, já estejam com seus lombos ungidos, com os seus sapatos nos pés, com tudo preparado, e com o cajado na mão, preparados para ir embora. E Deus ele tinha algo, porque naquele momento Deus estava tratando já de alguns dias, não só com o faraó, como a gente lê na Bíblia, como a gente começa a estudar a palavra, mas Deus também estava tratando o seu povo. Deus estava desenvolvendo algo no coração do povo, Deus estava preparando algo aqui dentro do povo. Por quê? Porque o povo iria viver uma experiência que eles ainda não tinham vivido. Moisés já tinha vivido. Moisés estava no deserto, Moisés conversou com Deus, Deus derramou uma nova unção sobre a vida de Moisés, mas o povo não participou deste momento de vivência do sobrenatural.
Quando Moisés ele vai até ao palácio falar com o faraó, quem libera a palavra é Moisés. Quem desenvolve a fé para todas aquelas pragas, todos aqueles sinais acontecerem, não é o povo de Deus. E quando Moisés estava no propósito, o povo estava temoroso e murmurando. Por quê? Porque enquanto Moisés estava tendo particular com Deus, enquanto Moisés movia o mundo espiritual com poder sobrenatural, a ponto de todos ficarem espantados com o que estava acontecendo, o povo estava questionando a opressão que os soldados de Faraó oprimiam o povo para o trabalho. Imagine você pagando um preço, jejuando, madrugadas e madrugadas acordado, fazendo a leitura, meditando, buscando Deus, subindo o monte, descendo o vale. Um povo, e o povo totalmente disperso. O povo, ao invés de se juntar com você para orar, para buscar, para se santificar, para preparar, para viver o sobrenatural junto com você, o povo só sabe murmurar, só sabe reclamar da vida. O povo só sabe querer colocar Deus na parede. É esse povo. Enquanto tinha umas meia dúzia do lado de Moisés, torcendo para o negócio dar certo, entrando nos propósitos com Moisés, segurando lá o braço de Moisés quando cansava, levando as coisas de Moisés até o monte quando Moisés ia falar com Deus, sacrificando os propósitos, estando ali junto com os sacerdotes, com os propósitos que Moisés estava tendo com Deus. A maioria estava totalmente dispersa do que era para acontecer. Só que chegou um certo momento que os sinais que Deus provocou no individual através de Moisés parou por ali, irmãos. E agora Deus iria provocar algo maior, algo, um poder, exigiria um poder muito maior do que um poder para viver o sobrenatural no individual. Deus tinha que fazer algo através do povo. E Deus pede o quê? Antes da Páscoa? Santifique-os. Foi isso? O propósito de Deus dentro da Páscoa, dentro da ceia, era santifique-os. Quantos de nós aqui no dia de... Às vezes você não jejum o mês todinho, o ano todo. Mas quantos de nós nos preparamos em santificação, pelo menos no dia da Santa Ceia? A ordem antes de cear, de fazer a Páscoa, é santifique-os. Jejum entra no propósito, consagração, sai do meio do lamaçal do pecado, sai do meio dos fofoqueiros, das bagunças, da baderna, da fofoca, da intriga, se separa. E no momento que Deus exige isso, Deus está preparando o espiritual desse povo também, porque Deus ele quer mover algo agora não só através de Moisés. Porque quando eles terminam a ceia, quando eles terminam de cear, eles saem de encontro ao Mar Vermelho, porque a ordem era até o mar. Quando eles chegam diante do mar, e eles olham para trás, existe um exército que está indo de encontro a eles, muito raivoso, muito injuriado com toda a destruição do Egito. E eles conseguem perceber a ira, eles conseguem ver a ira, né, de todo o exército do Egito contra a vida deles. E quando eles vão direcionar esse questionamento do que fazer ao líder Moisés, Moisés imediatamente vai falar com Deus. E a resposta de Deus para Moisés não é agora
faça, Moisés, agora diga ao povo. Agora não é só você, agora é você e o povo. Diga ao povo de Israel que marche. Deus agora ele não chama a responsabilidade do milagre para Moisés. Deus agora ele chama a responsabilidade do milagre do povo. Ele diz assim: agora não é você, Moisés, agora é a fé de todos. Agora é a união de todos movendo o sobrenatural. Porque o que eu vou fazer vai ficar marcado na história. Você está entendendo? Tem coisas, irmãos, dentro da igreja que vai ser movimentada através da fé de um. Através do pastor, do obreiro, do membro, do visitante. Através de um, Deus vai mover o milagre. Mas tem coisas que Deus quer no coletivo. Tem coisas que Deus fala assim, convoca o povo. Se consagre, se santifique. Porque o que eu vou fazer no coletivo. Eu vou fazer no meio do povo. Eu vou fazer através da fé do povo. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? O que Deus quer de mim, de você? O que Deus quer que você pare com aquele negócio assim: vai, irmão, ora por mim. Você também ora por mim. Ora você também por mim. Não. Chega uma hora que Deus Ele quer que todos entrem no seu propósito para mover algo muito maior do que os seus olhos já viram. E olha que aquele povo já tinha visto coisas através do mover de Deus na vida de Moisés. Mas Deus queria dar uma experiência individual para cada um. Deus não quer dar experiência só para Moisés. Ei, Deus não quer mover o sobrenatural só através de um aqui dentro. Deus quer mover o sobrenatural através da vida de todos. Só que para isso você também tem que pagar um preço. Você também tem que se separar. Você tem que crer que Deus Ele vai te usar também. Tem gente dentro da igreja que crê que Deus só usa o outro. Que Deus só move um milagre através da vida do outro. Que Deus nunca vai te usar. Você tem que ser o coitadinho da história do início ao final. Para com isso. Deus te chamou para viver milagres. Deus te chamou para abrir o mar. Se o mar não se abrir, você passar por cima das águas. Foi para isso que Deus te chamou. Aleluia, Jesus. Você está achando que Deus te chamou para você ficar só sentado aí, murmurando a vida toda, que nem esse povo fazia? Deus te chamou para algo maior, irmãos. Eu creio nisso. Basta agora você crer nisso. Glória a Deus. Eu creio no seu chamado. Eu creio que Deus te chamou para coisas grandes. Mas antes de eu acreditar no teu chamado, quem tem que acreditar no teu chamado é você. Aleluia. Chamado não se faz de qualquer maneira. Não se faz de qualquer jeito. Não se vive qualquer coisa. Quando você abre a Bíblia para você ver quem desenvolveu um grande chamado, você vê o preço que esses homens e essas mulheres pagaram. O compromisso que eles tiveram com as coisas espirituais. A seriedade que eles levaram diante das coisas espirituais de Deus. Então você vai ter que amadurecer. Você vai ter que entender que você vai ter que parar com essa vida miserável espiritualmente falando. Porque às vezes a tua vida financeira, as outras áreas é uma área muito desenvolvida. Mas às vezes a tua vida espiritual é uma vida miserável. Mas Deus não tem isso para você. Você não precisa de aceitar isso a vida toda. Você só precisa de crer que o Deus pelo qual nós estamos falando aqui é um Deus que quer fazer você grande na mão dele. Você crê nisso? Só que para isso nós temos que sair da zona de conforto. Porque todos eles, para se tornar grande na mão de Deus, teve que sair da zona de conforto. Teve que viver um sobrenatural, pagar um alto preço, sacrificar, se separar. Irmãos, às vezes você viu falando aqui no início
Ó, já peguei tanto dia, eu até perdi as contas, pensei que começou na quinta, começou na terça, sem dormir direito. Aí você fala assim, mas isso aí não é para mim. Não, irmãos, isso aí também não é para mim, mas eu estou determinado a viver coisas grandes. Você acha que eu queria dormir 2 horinhas? Mas existe algo aqui que sobressai a minha vontade de dormir, a minha vontade de viver o sobrenatural, a minha vontade de vencer, a minha vontade de viver o que esses homens viveram. Às vezes eu vejo a luta de alguns aqui em questão de virar madrugada em oração, de jejuar. Só que mesmo você fala, né? A minha dificuldade maior é jejuar. Mas nós temos que vencer isso. A vontade de viver o que esses homens viveram tem que ser maior do que a tua forma. Tem que ser maior do que o teu sono. Tem que ser maior do que a vontade de você ficar no sofá. E vir para a igreja. E ir para os bons. E você tem que entender isso. Não é alguém sair te puxando a vida toda e falar, você tem que ir. Você tem que estar lá. Você tem que fazer. Não, isso tem que partir de você. Porque se eu viver a vida toda arrastando a bispa para um propósito, ela viver a vida toda me arrastando para um propósito, você acha que vai acontecer algo? Não vai. Não está partindo de mim. Não é a minha vontade, é a vontade dela que eu vença. Não é a vontade dela vencer, é a minha vontade dela vencer. Deus. E aonde está o livre-arbítrio em tudo isso? Como que Deus está enxergando tudo isso? Um empurrando o outro, um brigando com o outro. Não, é você que tem que se despertar para ser grande na presença de Deus. Aleluia. Para viver algo sobrenatural na presença de Deus. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aquelas pessoas de idade, aquelas pessoas aleijadas, aquelas pessoas com dificuldades de caminhar, todos, eles começaram, depois de cear, a ir em direção ao Mar Vermelho. Começaram a caminhar em direção ao Mar Vermelho. E chegou no início do processo, lá, na frente do Mar Vermelho, tinha pessoas que já queriam desistir, irmãos. Imagine uma pessoa de 90 anos. Imagine, às vezes você fala assim, e o aleijado? Não, imagine quem estava carregando o aleijado. Porque o problema não é o aleijado atravessar o mar. O problema é quem está carregando ele aqui, ó. Imagine um camarada que já tinha saído de lá do Egito até chegar no início do mar. E agora descobrir que Deus vai abrir o mar e você vai ter que atravessar o cara nas costas. Mas sabe o mais incrível de tudo isso? Que mesmo as pessoas com toda a sua dificuldade, a Bíblia diz que todos atravessaram. E Deus só fechou o mar depois que o último chegou do outro lado. Você não entendeu? Ó, o mar só se fechou depois que o último chegou do outro lado. Você está entendendo? Às vezes você fala, eu não vou porque eu estou cansado, eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, tem que entender essa história aqui. Não ficou um para trás. Cada um com a sua dificuldade. Eu acredito que diante da sua dificuldade, a sua dificuldade não podia ser maior do que essas pessoas. Tinha gente lá que tinha muita saúde mesmo. Eu aguento ir e voltar 10 vezes. Mas tinha gente, irmãos, que já estava esgotado. Não estava fazendo corpo mole, eles realmente estavam esgotados. Mas a Bíblia diz que todos atravessaram. Todos. E às vezes,
E aí você fica aí fazendo corpo mole para viver as coisas de Deus. Enfim, no Êxodo, capítulo de número 14, versos 19, 20 e 21, existe um código revelado a Deus para os judeus, aonde Deus, dentro desses 3 versículos, ele revela 72 nomes de Deus. Isso não é coisa para o gentio, irmãos. Isso é algo que Deus entregou aos judeus, aonde está escrito assim, ó: E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia de trás dele. Também a coluna da nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclareciam a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram férteis. Segurei. Que quando a Bíblia fala vento oriental, toda vez que você vê na Bíblia vento oriental, não é o vento soprado pela natureza, tá? Toda vez que você vê na Bíblia vento oriental, é o sopro de Deus. É Deus soprando, é Deus mandando o vento. E então não foi apenas um vento qualquer que abriu aquele mar, foi o sopro de Deus dividindo as águas. Comece a se atentar quando você estiver lendo a Bíblia, e quando você vê falar vento oriental, entenda que vento oriental, de acordo com os estudos judaicos, é sopro de Deus, é o vento da boca, do sopro de Deus. E diante desse relato, neste momento que Deus ele manda Moisés escrever esses 3 versículos, eles têm um código dos 72 nomes de Deus, 72 nomes que os judeus em segredo, em oração, eles declaram por todos os dias esses 72 nomes, fazendo suas petições a Deus. Você sabia disso? Pois hoje você vai descobrir esse segredo. O porquê que os judeus eles conseguem tantas bênçãos, tantas vitórias, mover coisas no mundo do espírito que muitas pessoas não conseguem, né? Então, quando houve a abertura do Mar Vermelho, os judeus eles tiveram uma revelação referente a essa passagem. Quando o primeiro versículo, eles tiram a primeira letra da direita para a esquerda, e no segundo versículo da direita, primeira letra da direita, da esquerda para a direita, e o terceiro versículo da direita para a esquerda, e assim eles vão fazendo na sequência, e cada vez que eles juntam 3 letras desses versículos, eles formam o nome de Deus, um nome invocado por eles, que traz uma revelação de como Deus é, de como Deus age. Você tem um problema você quer que Deus justifique algo na tua vida. Deus, fui injustiçado, e tem o nome certo para você invocar Deus, para pedir a justiça de Deus. Você precisa de uma porta
aberto. E assim os judeus eles trabalham. E assim Deus tem cuidado dos judeus até hoje. E diante desses 72 nomes, eu vou trazer aqui depois um hino que declara os 72 nomes de Deus, para vocês poderem meditar também, todos os dias. E depois eu vou mandar, até pedir para a bispa, para a irmã Vanessa também pegar o contato de algumas pessoas que não estão no grupo. Por quê? Porque eu vou mandar no grupo geral da igreja algumas coisas referentes a essa pregação de hoje. Aleluia. 2 hinos. O hino que o povo de Israel cantou, Deus trouxe uma inspiração, irmãos, não foi algo escrito. Todos naquela multidão foram tomados pelo Espírito Santo a cantar o mesmo hino. Você tem noção do que aconteceu? Imagina nós aqui começarmos a falar, vamos cantar um hino em agradecimento e alegria por Deus estar abrindo o mar para nós passarmos. Será que nós conseguiríamos cantar o mesmo hino, criando? Eu vou criar um hino agora, você também cria o mesmo, você também, e todos nós vamos cantar no mesmo ritmo, a mesma canção. Será que daria certo? Não daria. Mas assim Deus fez no meio do mar. Existia uma multidão que não estavam com a cabeça em preparar um cântico, mas eles foram tomados pelo Espírito Santo e todos cantaram o mesmo hino, e a Bíblia diz que com alegria. Aleluia. E depois Miriam começou a profetizar no meio deles, pegou o pandeiro, começou a dançar no meio deles, a profetizar no meio deles, de uma forma grandiosa, sobrenatural, diante daquilo que estava acontecendo. E é necessário que você creia nessa palavra, e você entenda isso, você entenda que Deus quer fazer isso no nosso meio. Que o que aconteceu lá no passado não é algo impossível de acontecer hoje no presente ou no futuro. Aleluia. Que o mesmo Deus que tomou todos em um cântico desconhecido é o mesmo Deus que quer fazer isso no nosso meio. Aleluia. Você consegue crer nisso? Você está dando glória a Deus só porque o irmão está do teu lado deu glória a Deus? Aleluia, Pai. Você crê que Deus ele tem esse poder ainda para fazer isso no nosso meio? E nós ainda vamos contemplar Deus nos tomar em um cântico novo aqui, e todo mundo vai falar assim: quem compôs esse hino? O Espírito Santo tomou todos dentro da igreja, a ponto de todos cantarem o mesmo hino desconhecido pelos homens, mas conhecido nos céus. Aleluia. E foi isso que aconteceu no meio do mar, na travessia do mar. E Deus começou a revelar seus 72 nomes em invocação para abrir portais, para provocar coisas dimensionais no mundo espiritual. A ponto dos judeus ter. É por isso que muitos dos judeus são criticados. Porque tem judeus que apenas faz a leitura, mas tem judeus que é doido que nem nós, gosta de viver o sobrenatural. Tem judeus que gostam de orar e quer voar, que nem nós. Quer andar sobre as águas. Tem judeus que é doido que nem nós. Você acha que judeu doido só existiu na época de Moisés? Não. Existem judeus doidos até hoje, que são pedrejados, criticados pelos mais tradicionais nos dias de hoje. Mas sabe por que eles são assim? Porque eles entendem que se o mundo espiritual do lado negativo pode mover coisas grandiosas, imagine nós, que somos do lado positivo, que somos do lado de Deus. Ou só o diabo é privilegiado para mover o mundo espiritual, nós não. Nós só temos que ficar lendo e adorando. Não vamos mover o mundo espiritual. Só o diabo. Todo mundo tem que ter medo do diabo, porque o diabo faz isso, faz aquilo, e todo mundo tem que ficar assim, ó, tremendo, porque o diabo chegou. O diabo chegou, irmão, nós temos que colocar ele para correr. Porque se o diabo tem poder para mover o mundo espiritual, imagine eu e você que temos o Espírito Santo, que é muito maior do que o diabo. Não tem comparação entre
Santo e o diabo. Não tem como eu fazer um culto aqui, uma administração, e falar assim, vou fazer uma comparação aqui entre o poder de Deus e o poder do diabo. O diabo só tem poder porque Deus dá esse poder para ele atuar. O diabo não tem poder porque ele é poderoso no meio do universo. Irmão, se o diabo ele tem algum poder, se você tem algum poder, todo o poder te foi dado através do Altíssimo. Se o diabo tem algum poder, todo o poder foi dado a ele através do Altíssimo. Então, que comparação eu farei entre o poder de Deus e o poder do diabo? Se até o poder do diabo vem de Deus, que comparação eu vou fazer entre o poder que você tem em algo ou em alguma coisa e o poder de Deus? Se até mesmo o poder que você tem vem dele. Porque se ele tirar o poder de você, você não pode nada. Se Deus tirar o poder do diabo, você não pode nada. Mas Deus precisa de dar poder para o diabo. Sabe por quê? Porque se o diabo não tiver poder, aonde vai ficar toda a história da palavra de Deus, onde Deus conta, ó, existiu alguém que eu criei com muito amor. Estava aqui nos céus, não soube valorizar o que eu entreguei a ele. E por um descuido, por uma rebeldia, por não deixar tratar o coração, ele perdeu toda a graça e glória que eu te entreguei aqui em cima. E hoje, ele é um condenado pela eternidade. E se vós não esmorecer os vossos corações, terá o mesmo destino dele. E se ele não der poder para o diabo, como que nós vamos enxergar essa verdade da palavra? Então o diabo tem que se manifestar assim, para servir de exemplo para mim, para você, e você falar assim, os céus é real, a Bíblia é real, o que Deus fez com o diabo lá em cima é real, é algo verdadeiro. E a gente começar a entender, enxergar isso, e a gente começar a se policiar. Porque se Deus não der poder para o diabo, você vai falar assim, tudo que está escrito aqui é mentira, cadê esse tal diabo? Cadê esse poder que esse diabo tem? Então tudo se torna muito mentiroso. Se a gente começar a pregar um Deus Criador, um Eterno, e a gente não se encher do Espírito Santo e não tiver as manifestações, quem crerão na sua pregação? Eu falo assim, é mais um Deus que estão pregando. O vizinho pregou um Deus, o outro pregou outro Deus, meu pai pregou um Deus, minha avó pregou outro Deus, meu tio pregou outro Deus, agora vem você vem pregar outro Deus. Mas quando você entende o mundo espiritual e você se enche do Espírito Santo, você prega um Deus que se manifesta através da tua vida. As pessoas começam a ver as manifestações de Deus e começam a acreditar, falar assim, esse Deus que ele pregou é real. O Deus dessa pessoa ele existe mesmo, porque quando ele abriu a boca, o que nada aconteceu, quando ela determinou, as coisas mudou. Agora, se você começar a se acovardar diante dessa situação, experiência você vai ter. Agora, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas, quando eles começaram a atravessar, fazer a travessia do mar, antes de eles fazerem a travessia do mar, eles já tinham conseguido entender o que Deus queria com eles. Deus não queria com Moisés. Deus falou assim, ó, Deus mandou todo mundo marchar. Não teve esse negócio de Moisés pegar o cajado e fazer um milagre. Moisés olhou para o povo e falou assim, vocês querem milagre de Deus? Ó, olha para trás. Aí todo mundo olhou para trás, viram lá soldados, cavaleiros, tudo babando com aquele olhar sanguinário para matar todo mundo. Moisés falou, olha para trás. Todo mundo olhou para trás desesperado e falou assim, vocês querem milagre de Deus? Então seguir em frente no mar marchando. E aí aquela multidão começou a marchar. Não saiu nadando não, a Bíblia diz que eles começaram a marchar diante do mar. Quando eles começaram a marchar, o mar começou a se abrir. Vocês estão entendendo? O que
Deus às vezes quer dividir você? Então foi revelado esse código dos nomes de Deus dentro do Mar Vermelho. E para que não houvesse dúvida, Deus trouxe a combinação. Aqui nessa Bíblia original, aqui eu consigo fazer a combinação dos 3 versículos da maneira que eu te falei. O primeiro versículo da direita para a esquerda, o segundo da esquerda para a direita, e o terceiro da direita para a esquerda. Por quê? Porque a minha Bíblia aqui está escrita aqui na outra página, no hebraico. Então, se você tentar fazer essa combinação numa Bíblia normal, você não consegue. E no momento que eles fizeram essa combinação, eles conseguiram entender o que Deus estava revelando na travessia do mar. Então houve um processo, irmãos, na vida daqueles homens, daquelas pessoas, um processo elevadíssimo de nível de espiritualidade, até muito mais, segundo os judeus, até muito mais do que o nível de espiritualidade dos profetas, porque teve profetas que não viveram essa experiência, mas Deus deu uma experiência dessa com uma multidão, porque não foi a fé de Moisés, foi a fé de uma multidão que abriu o mar. Vocês estão entendendo? Coisas que profetas não viveram. Teve profetas aqui que você olha em questão da forma que Deus usou, que você fala assim, esse aqui não chega nem perto do que Deus fez através da vida desse povo. Então, segundo os judeus, foi um nível de espiritualidade maior do que muito mais espiritualidade do que muitos profetas. Talvez até alguns dos apóstolos. Uma experiência que muitos apóstolos às vezes nem viveram. E por que Deus ele traz esses 72 nomes? Porque Deus ele quer nos ensinar a furar alguns bloqueios, assim como Deus fez com aquele povo furasse o bloqueio do Mar Vermelho. Você está entendendo? Existem coisas que estão bloqueando na minha e na tua vida. Existem coisas que estão bloqueadas. Você não consegue vencer, não consegue avançar. Mas quando você ativa a fé da mesma maneira que esses homens venceram e conseguiram bloquear, furar o bloqueio de um mar, irmão, você tem ideia do que Deus quer fazer na tua vida? Às vezes o bloqueio na tua vida é coisa simples, mas Deus quer falar para você, ó, eu furei o bloqueio do mar, quando eles entenderam. Imagine furar um bloqueio daquilo que você acha que é uma barreira na tua vida. Irmãos, o que é Deus furar um bloqueio na tua vida diante do bloqueio que Deus furou no meio daquele povo, que foi o mar? Você está entendendo o nível de espiritualidade que Deus quer trazer para você? A ponto de você não encontrar mais bloqueio, não encontrar mais barreiras, nada vai mais te parar, nada vai mais impedir você de vencer. Quando você entender isso, quando você entender o que esse povo entendeu, porque se esse povo ficou quantos anos no cativeiro? É Deus! Quantos anos? No Egito? Quantos anos eles ficaram no Egito? Hã? Você está entendendo? Será que você vai ter que passar esse tempo todo para poder entender o que Deus quer com você? Será que você vai ter que ficar esses anos todos? Vai passar geração em geração? Para alguém na tua família depois chegar e falar assim, agora eu estou entendendo o que Deus quer com a gente. É necessário você abrir o teu entendimento e falar assim, eu quero viver esse sobrenatural. Eu sei que Deus tem coisas grandes para mim também. Deus não tem isso que teve só para Moisés, não. Jesus não teve coisas grandes só para eles, não. O que eu preciso? Sair da zona de conforto, parar de ser esse crente que só senta no banco da igreja e depois vai embora. Eu tenho que começar a movimentar minha fé, eu tenho que começar a movimentar minha mente, eu tenho que começar a movimentar meu coração em Deus, eu tenho que começar a movimentar o mundo espiritual ao meu favor. Por quê? Porque Deus é ao meu favor. Se Deus é ao meu favor, por que tudo está dando errado? Sabe por que tudo está dando errado? Porque vai chegar uma hora que Deus fala assim, ó, eu não vou mais operar na tua vida através de Moisés. Marche. E se você não marchar,
Tem alguém atrás de perseguir, vai te pegar, vai te alcançar. E é onde você vai ver a sua derrota. Mas eu sou de Deus, mas você vai ver a sua derrota. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual é movido pela fé. Se você não tiver fé, nada vai acontecer na tua vida. E a Bíblia diz que esse povo cantou com muita alegria. Então, assim, quando você vai adorar a Deus, irmão, não tem que ser só a missão de boca, não tem que ser só falar. Você tem que buscar uma alegria aqui no teu coração pelo que você está fazendo para Deus, pela homenagem que você está prestando em adorar a Deus. É Deus, aleluia. Hoje nós já entoamos alguns cânticos aqui. Você buscou alegria no teu coração para fazer isso, você estava disperso. Você estava totalmente desligado do que você estava fazendo. Porque a Bíblia faz questão de dizer que todo o povo cantou com alegria no meio do mar, na travessia do mar. Então, se você começar a fazer algo para Deus e não buscar alegria aqui dentro, motivação para se alegrar, você não move o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é você fazer com alegria para Deus. Glória a Deus. Não é só cantar, não. É tudo que você vai fazer para Deus, busca uma motivação aqui dentro. Faça por amor, faça porque você ama a Deus. Porque você quer arrancar sorriso do rosto de Deus. Fala para Deus, fala, Senhor, eu quero ter o prazer de arrancar sorriso da tua face. Aleluia, Jesus. Nunca mais eu quero entristecer a sua face com as minhas atitudes. É Deus. Fala todo dia quando você acordar, quando você estiver orando, você fala, Senhor, hoje eu quero arrancar sorrisos do teu rosto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é gostoso você poder arrancar sorriso de alguém? Olha para mim, bonitão. Sorria para mim. Aleluia, A coisa mais maravilhosa é poder arrancar um sorriso. Imagina de Deus. Olha para o irmão aí, ó, do teu lado. Olha, pode olhar. Arranca o sorriso dele, vai. Arranca o sorriso do teu irmão. Não é gostoso ver as pessoas sorrindo? Não é gostoso você ver alguém sorrindo para você? Para isso acontecer, irmão, Deus teve que fazer o quê? Tirar toda a impureza do povo. Era um povo impuro. Era um povo que estava totalmente corrompido. E Deus começou a fazer o quê? Tirar a impureza. E tirar a impureza da gente, irmão, não é de qualquer maneira, não é tão simples, tão fácil assim, tirar uma impureza. Tirar a impureza, irmãos, ó, é como, vou dar um exemplo claro aqui para vocês, é como escovar os dentes. Você vai lá, ó, de manhã você escova os dentes. Se você pegar chegar lá uma fruta, você acabei de escovar o dente, pega uma fruta e lava, deixa ela limpinha, joga no cloro, lava de novo, tira toda a sujeira e vai e come. Aí depois você vai lá no espelho e olha no dente, como está seu dente? Está sujo. Mas você não lavou a fruta? Não tirou toda a sujeira da fruta? E por que seu dente está sujo de novo se você tirou a sujeira da fruta? Está entendendo como é o mundo espiritual? Tá bom, então vamos tirar essa possibilidade de você comer a fruta. Escoveu os dentes de manhã, e ele tem um propósito de jejum, irmão. E estou desde de manhã até 5 horas da tarde sem comer nada. 5 horas da tarde eu posso ir lá no espelho de novo. Se eu jogar aquele produto que o dentista joga na minha boca, meu dente vai estar sujo, não vai? Mas eu não coloquei nada na minha boca. Eu não coloquei nada na minha boca. Por que está sujo? Escovei o dente de manhã? Desde a hora de manhã até 5 horas da tarde eu não coloquei nada na minha boca, irmão. Por que meu dente está sujo? Está entendendo como é difícil Deus nos limpar? Ainda que você coma algo, você vai se sujar. Ainda que você não coma algo, você vai estar sujo pelo jeito.
é a imperfeição que existe no DNA caído do ser humano. Ainda que você tente não pecar, você vai estar corrompido, você vai estar contaminado, você vai estar cheio de pecado. Aleluia. Isso é muito espiritual. Muito espiritual é assim, irmãos. Eu tento entender. Então Deus estava fazendo uma limpeza espiritual nessas pessoas. E o que eu queria mostrar para vocês quando eu falei dos dentes? Que existe sujeira que você não vai conseguir enxergar. Depois que você vai olhar lá no banheiro, e assim eu faço assim, tá limpinho, agora eu posso ir no dentista. Aí ele vai jogar aquele produto e fala assim, você escovou os dentes hoje? Você vai ficar todo envergonhado, e fala assim, rapaz, eu saí de lá de casa, acabei de escovar os dentes. O cara ainda falou se eu escovei os dentes. Você está entendendo? Tem sujeira que a gente nem consegue enxergar. Agora tu vem. Mas o dentista lá de cima consegue enxergar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Tem coisas que ele não vai enxergar, que eu não vou enxergar, mas ele vai enxergar. Tem coisas que eu nem imagino que é sujeira na minha vida. E ele sabe que é sujeira na minha vida. Tem coisas que você nem imagina que está te manchando no mundo espiritual. E ele está querendo te limpar essa sujeira. Só que você acha que essa sujeira não vai interferir em nada. Às vezes você nem sabe que está sujo. Mas para você atingir o milagre tal, é necessário da limpeza. É necessário você aceitar o processo da limpeza, da santificação, da purificação. Assim como Deus começou a trabalhar no povo, falou assim, ó, vocês vão entrar no propósito, jejuar, entrar na santificação, santificar-vos vós todos, e depois vocês vão fazer parte do propósito da comunhão da Páscoa, da ceia. E depois disso eu vou começar a trabalhar em vocês. Estão entendendo a importância de você não faltar até mesmo na ceia? Ah, é Santa Ceia, vamos viajar. Vamos tocar. Amanhã é Santa Ceia mesmo. Quantos de nós não faltamos na Santa Ceia e achamos que é só um dia de Santa Ceia, só mais um dia de Santa Ceia? Não entendemos que a Santa Ceia faz parte da purificação. Que é Deus querendo te purificar para fazer algo grande na tua vida. Aleluia, Jesus. Que o jejum é uma purificação. Que a leitura da palavra é uma santificação. Que todo propósito espiritual da tua vida é uma purificação, é uma santificação na tua vida. E você tem que entender que é necessário, da mesma forma que aconteceu com o povo, purificar o teu coração, purificar a tua alma, o teu ouvido, a tua boca, o teu nariz, os teus olhos, tuas mãos, pés, purificar todo o teu corpo, purificar a tua mente. Senão, nada disso que nós estamos falando vai ter valia na tua vida. Às vezes vai valer na vida do irmão que vai entender e vai praticar. Agora, se você sair daqui falando, só mais uma pregação bonita, gostei, legal, e não colocar em prática, não vai mover o mundo espiritual na tua vida como moveu na vida dessa multidão. Você tem que entender isso. Você tem que sair daqui com a mente purificada e renovada. Fala assim, eu vou começar a fazer assim. Eu vou começar a praticar assim. Eu vou começar a movimentar o mundo espiritual dessa maneira que o Cristo falou. Abre lá Romanos 2:24. Porque como está escrito,
o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Tudo isso que nós estamos tratando aqui, irmãos, são coisas que muitas das vezes não foi revelado pelo judaísmo ao mundo. Porque os judeus têm muito medo, né, da falta de disciplina, de cultura, de temor do povo por aí afora, referente às coisas espirituais. Mas olha o que está escrito no livro de Romanos, a carta que foi escrita aos Romanos. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado, o nome do Eterno, né, no original vai estar, o nome do Eterno é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Sabe o que a palavra está querendo dizer? Por eles não revelar o verdadeiro nome de Deus, tem muita gente buscando a Deus e blasfemando, chamando Deus de qualquer nome, porque acha que, eu acho que é o certo. Você sabia que a palavra Deus é um nome pagão? Nós não deveríamos pronunciar, mas Deus, ele, diante da nossa cultura e ignorância, ele nos atende quando nós clamamos a palavra, dizendo a palavra Deus. Você sabia disso? Que no original você não vai encontrar a palavra Deus na Bíblia, você vai encontrar Eterno. Porque a própria Bíblia diz que Deus existe muitos. Mas quantos Eternos existe? Você está entendendo? Porque no original não existe a palavra Deus quando se refere a Ele, mas quando se refere diretamente a Ele, se refere como o Eterno. Mas Deus, Ele sabe da nossa ignorância, da nossa cultura, e Ele nos atende. Quando você invoca o nome dEle, trazendo à tua mente o Deus Criador, o Deus do Eterno, Ele vem te atender. Mas o porquê que eu estou falando isso? Para você ter o conhecimento do quanto nós fomos enganados por aqueles que poderiam estar estendendo a mão e nos ajudar, foram pessoas egoístas, sabiam a verdade da invocação do nome do Eterno, mas nunca passou isso para mim e para você. Guardou simplesmente para ele. Imagine você ter um conhecimento em mãos referente às coisas espirituais de Deus e você falar, não vou ensinar ninguém. Bem assim são judeus. Muitos, alguns não, né? Alguns ensinam. Mas muitos deles não se importam em revelar e passar adiante as suas experiências com Deus, as suas revelações com Deus. Imagina eu ter um conhecimento na área de libertação e cura, e eu falo assim, todo mundo fala assim, dá um seminário, eu falo, não, vou guardar o conhecimento para mim. Não vou ensinar ninguém. Será que eu estou sendo egoísta? Eu estou sendo egoísta, irmão. Eu estou tendo um entendimento, um conhecimento, eu poderia estar ajudando. É por isso que o mundo se encontra do jeito que se encontra. Tem pessoas que têm um entendimento para mudar o mundo, mas guardam o conhecimento para ele. Às vezes você tem entendimento para mudar a tua casa, mas você guarda tudo para você. Às vezes você poderia dar uma ideia que ia mudar o teu país, e você vai morrer com essa ideia. Essa ideia vai para um buraco junto com você. Tudo isso porque somos egoístas. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus te preparou. O Eterno te deu algo. O que é a parábola? A parábola da. A parábola dos talentos, né? Diz que você tem que multiplicar os talentos. E se você tem um talento, irmãos, ensina alguém, revele para alguém, multiplique esse talento. Mas olha o que a palavra diz. Porque, como está escrito, o nome do Eterno é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isso é uma vergonha. Eles lerem isso e não abrirem a boca para falar assim, vamos espalhar para o mundo, vamos ensinar o mundo, vamos revelar ao mundo quem é Deus, quem é o Eterno, que não existe a palavra
verdadeiramente Deus, que isso foi algo criado pelo sistema, a palavra Deus. Mas por que Deus nos atende quando nós falamos o Deus da Bíblia, o Deus Criador? Porque Ele entende que isso foi algo implantado na nossa mente. São coisas que aos poucos o próprio Deus vai tirando de nós. Vai chegar um momento que você vai automaticamente parar de falar a palavra Deus, você vai falar eterno. Você está entendendo? Abre aí Isaías 52. Isaías 52, verso 5 e verso 6. Está escrito assim no original. Porque eu havia de deixar aqui meu povo, diz o Eterno. Aí o Senhor vai estar o Senhor. Se por nada foi levado, glorificam-se os que o dominam, diz o Eterno. E meu nome é a cada dia continuamente blasfemado. Aí, ó. Meu nome é cada dia continuamente blasfemado. Portanto, farei meu povo saber meu nome, ele saberá. Então, naquele dia, que sou eu quem fala. Ele diz que vai chegar um dia que ele vai revelar quem ele é. Que ele vai começar em Isaías 52, 5 e 6. Ele diz assim que as pessoas, o povo blasfema contra o nome dele, porque não sabe a verdade do seu nome. Mas vai chegar um dia que ele vai revelar o seu nome a todos. Ainda que as pessoas não tenham conhecimento, chegará o grande dia que esse nome será revelado. Abre Ezequiel. Quero te mostrar algo bem importante. Ezequiel, capítulo 39, verso 7. Vamos no verso 6 até o 7. Enviarei fogo sobre Magog e sobre os que vivem seguros nas ilhas, e saberão assim que eu, o Eterno, e não o Senhor, o Eterno. Presta atenção no que eu vou ler agora no verso 7. Farei conhecer o meu Kadosh, nome, no meio do meu povo Israel. Segura aí, ó. O seu está santo nome, né? Você sabia que a palavra santo também é uma palavra pagã em nossas bocas? Que no original os anjos não declaram santo, santo, santo é o Senhor. Eles declaram Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Eterno. Mas quando você, na sua linguagem pagã, você declara santo, santo, santo é o Senhor, e você destina essa palavra ao Eterno, ele entende que você está glorificando o nome dele, e o nome dele é glorificado. Mas tudo isso tem que ter dentro do nosso entendimento que a palavra santo é algo criado pelos homens, e a palavra Kadosh é algo dado. A adoração é eterna por ele mesmo. Você está entendendo? Quando surge aquela questão, Jeová, né? No hebraico, na palavra, na letra hebraica, não tem a letra J, né? Não existe o J. Então, não existe a palavra Jeová. Então, Jeová é um nome criado, né, de uma forma errada.
Então, quando nós declaramos Deus Jeová, Deus até entende que estamos direcionando a adoração a Ele, mas no hebraico é Yahvé. Yahvé. São 4 letras dentro do hebraico na palavra Yahvé. Yud, Re, Vav, Re. Ó, presta atenção aqui, ó. Yud, Re, Vav, Re. É o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro nome do Senhor. Yahvé. Vocês estão entendendo? Vocês sabiam disso? Que o verdadeiro nome do Senhor se pronuncia Yud, Re, Vav, Re. 4 letras do hebraico, que se declara Yahvé, o Senhor, o Eterno, aonde até mesmo dentro dos papiros elefantinos, você já ouviu falar? Os papiros elefantinos, já ouviu falar? Eram papiros que foram encontrados 500 anos antes de Cristo. Nesses papiros, irmãos, tem uma descrição onde eles descreveram que o povo judeu adorava somente um Senhor, e que não era um Deus diante de tantos outros deuses, mas que era Yahvé. Que existia um povo chamado povo hebreu, que era o único que adorava o Eterno, que se chama Yahvé. Então, quando você vai declarar o verdadeiro nome do Eterno, não é Jeová, é Yahvé. Quando você vai declarar o verdadeiro nome do Eterno, não é Jeová, é Yahvé. Mas se você declarar dessas mesmas formas, com essas mesmas palavras, Deus vai te entender, né? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Quando o anjo revela a Maria, revela a José, revela toda aquela família, quem é que está vindo dentro do ventre de Maria? A revelação e o nome dele se chamará Emmanuel. No hebraico, a palavra Emmanuel é Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Em dentro, homem é o Deus. Deus dentro do homem. Vocês estão entendendo? Emmanuel, Emmanuel. Em dentro, homem é o Deus. Deus de trás para frente. Judaísmo se lê de trás para frente. Deus dentro do homem. Então que tudo isso, tem algumas coisas aqui, mas agora se avança. Tudo isso é em cima do propósito que Deus falou comigo. Deus, Ele quer mover coisas grandiosas em nosso meio, mas Ele não quer mover somente através da vida de um. Ele quer mover através da vida de muitos, e nesses muitos seu nome está incluído. Você está incluso nesse milagre. Eu mandei um comunicado no grupo geral, algumas pessoas aqui no grupo. É por isso que eu pedi para pegar o telefone, o contato de algumas outras pessoas que não estão inclusas no grupo. Se você quiser que te inclua no grupo, você pode dar um ok, nós vamos te incluir, ou manda no individual se você quiser participar desse propósito. Qual será o propósito? Nós vamos entrar num jejum de consagração durante 90 dias.
durante 3 meses, melhor dizendo, 90 dias. E você vai jejuar 3 horinhas por dia. 3 horas no mínimo. Se quiser estender, pode estender. Mas você vai entrar no propósito de jejum. Quem que não vai entrar em jejum, irmãos? Quem toma remédio controlado, quem está grávido. Livramento em barco. Gratidão. Sabe deve estar grávido. Sabe vai falar que está grávido. Estou grávida. E pessoas que tomam remédio controlado, prescrição médica, eu não aconselho a jejuar. Eu não posso ir contra a palavra do especialista e falar para você jejua e depois você passar mal e depois o médico te pegar no cacete lá. Então é mais fácil você vigiar. Faça o propósito sem jejum. Agora, se você falar para mim, eu não aguento jejuar, você nem se esforçou. Você está aqui, você não entendeu a mensagem de hoje. Você tem que sair da sua zona de conforto para você viver o sobrenatural. Porque você acha que eu também gosto de jejuar? Eu gosto de comer. E muito. E se tiver contra filé, fica melhor ainda. Eu não paro de comer. Mas eu preciso de me preparar para as coisas espirituais. Você acha que eu não queria dormir um pouco mais? Todo mundo quer. Mas existem coisas espirituais que Deus exige de mim, de você. Você tem que se despertar. E durante esse período, nós vamos fazer a leitura. Ô bispo, você pode ler aqui para mim? Eita glória! Durante 3 vezes ao dia, você vai determinar o período. De manhã, de tarde e à noite, você vai fazer a leitura desta oração. E eu quero fazer essa oração para você entender. E você vai declarar em voz alta. E você vai fazer essa oração em especial por você. Depois que você fizer todo o procedimento dessa coisa, você pode orar pelos outros, pela igreja, pela família, enfim. Sabe que você já gosta de colocar no propósito. Mas de manhã, acordou? Faz essa leitura aqui, ó. Vou mandar no zap, se você quiser imprimir, tem pessoas que já têm imprimido. Para facilitar. E você lê. Depois de você ler, você faz uma oração por você mesmo, diante do que você leu. E depois você vai escutar 2 louvores. Eu vou até passar aqui rapidinho, não vou passar tudo, mas para você entender quais os louvores que você vai escutar neste momento. Você vai fazer isso 3 vezes ao dia durante 90 dias. Mas faça com alegria no teu coração. Como o povo louvou, orou e buscou a Deus com alegria. Eu quero que você, neste momento, a bispa vai fazer essa leitura, nós já vamos iniciar esse propósito. Você dobra o seu joelho, você pode. Vocês não precisam de verbalizar, você vai repetir em cima da fala da bispa, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Glória a Deus. Pai Celestial, eu me ajoelho em adoração e louvor diante de Ti. Eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo para me proteger durante este período de oração. Eu me submeto a Ti completamente, sem reservas, em todos os setores da minha vida. Eu tomo posição contra toda operação de Satanás que queira me impedir neste período de oração. Satanás, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que saias da minha presença com todos os teus demônios. E eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Desfaço toda aliança entre mim e os demônios em que me aliancei. Pai Celestial, eu te adoro, eu te louvo. Reconheço que és digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Renovo a minha fidelidade a Ti para que o bendito Espírito Santo me capacite neste período de oração. Eu agradeço, Pai Celestial, por teres me amado desde a eternidade passada, por teres enviado o Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer como meu substituto, a fim de que eu fosse redimido. Eu te agradeço porque o Senhor Jesus Cristo veio como meu representante
e porque através dele tu me perdoaste completamente. Deste-me vida eterna, deste-me a justiça perfeita do Senhor Jesus Cristo, de modo que agora estou justificado. Eu te agradeço porque nele fizeste completo e porque ofereceste a mim para ser minha ajuda e força diária. Pai Celestial, vem, abre-me os olhos para que eu possa ver como tu és grande, como a tua provisão é completa para este dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assumirei o meu lugar com Cristo nos lugares celestiais, com todos os principados e potestades, poderes das trevas e espíritos malignos sobre os meus pés. Eu te agradeço porque a vitória que o Senhor Jesus Cristo obteve para mim na cruz e na sua ressurreição foi me dada, e porque estou assentado com o Senhor Jesus Cristo nos lugares celestiais. Portanto, eu declaro que todos os principados e potestades e todos os espíritos malignos são sujeitos a mim no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço pela armadura que me providenciaste. Eu me cinjo com a verdade, me revisto da couraça da justiça, calço as sandálias da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé contra os ardentes dardos do inimigo e tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e uso a tua palavra contra todas as forças do mal em minha vida. Eu me revisto dessa armadura, vivendo e orando em completa dependência de ti, bendito Espírito Santo. Eu te agradeço, Pai Celestial, porque o Senhor Jesus Cristo desfez todos os principados e potestades e os desmascarou e triunfou sobre eles. Reivindico toda essa vitória para a minha vida hoje. Rejeito em minha vida todas as insinuações, acusações e tentações de Satanás. Afirmo que a palavra de Deus é verdadeira e faço a escolha de viver hoje na luz da palavra de Deus. Eu faço a escolha, Pai Celestial, de viver em obediência a Ti e em comunhão contigo. Opera em minha vida para que não haja nenhuma área que te desagrade. Opera para que não haja nenhuma base para Satanás tomar posição segura contra mim. De todas as maneiras, no dia de hoje, eu me dispo do velho homem e permaneço dentro de toda a vitória da crucificação, onde o Senhor Jesus Cristo forneceu a purificação da velha natureza. Eu me revisto do novo homem e permaneço dentro de toda a vitória da ressurreição e da provisão que Ele fez por mim ali, para viver acima do pecado. Portanto, neste dia eu me desvencilho da velha natureza com o seu egoísmo e me revisto da nova natureza com o seu amor. Eu me desvencilho da velha natureza com as suas enganosas concupiscências e me revisto da nova natureza com a sua justiça e pureza. Sobre todos os aspectos eu me coloco na vitória da ascensão e glorificação do Filho de Deus. Bendito Espírito Santo, eu te peço que me enches. Entra na minha vida, derruba todos os ídolos e expulsa todos os inimigos. Eu te agradeço, Pai Celestial, pela expressão da tua vontade para a minha vida diária, conforme me mostraste na tua palavra. Por isso eu reivindico toda a vontade de Deus para hoje. Sinto-me grato por teres me abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Eu te agradeço, porque tu fizeste uma provisão tal que já hoje eu posso viver cheio do Espírito de Deus, com amor, alegria e autocontrole em minha vida. E eu reconheço que esta é a tua vontade para mim. E por isso rejeito todas as tentativas de Satanás e de seus demônios de me roubarem a vontade de Deus. Recuso-me a crer em meus próprios sentimentos e levanto o escudo da fé contra as acusações e contra as insinuações que Satanás venha colocar em minha mente. Eu reclamo a plenitude da vontade de Deus para o dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me submeto completamente a Ti, Pai Celestial, como sacrifício vivo. E faço a escolha de não me conformar com este mundo. Faço a escolha de ser transformado pela renovação da minha mente. E peço que Tu me mostres a Tua vontade e me capacites a andar em toda a plenitude da vontade de Deus para o dia de hoje. Eu te agradeço, Pai Celestial, porque as armas do meu conflito não são carnais, mas poderosas para, através de Deus, derrubar as fortalezas, para desfazer
trazer as imaginações e todas as coisas altivas que se exaltam contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo cada pensamento em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, em minha própria vida no dia de hoje, eu derrubo as fortalezas de Satanás contra a minha mente e submeto a minha mente a ti, bendito Espírito Santo. Eu afirmo, Pai Celestial, que Tu não nos concedeste espírito de temor, mas poder e amor em uma mente sã. Eu derrubo e esmago as fortalezas que Satanás levantou contra as minhas emoções no dia de hoje e entrego as minhas emoções a Ti. Eu esmago as fortalezas que Satanás levantou contra as minhas vontades no dia de hoje e as entrego a Ti, fazendo a escolha de tomar as decisões de fé que são convenientes. Eu esmago as fortalezas que Satanás armou contra o meu corpo no dia de hoje e entrego o meu corpo a Ti, reconhecendo que sou o Teu templo e me regozijo em Tua misericórdia e em Tua bondade. Pai Celestial, peço agora que através deste dia Tu me vivifiques. Mostra-me como Satanás está impedindo, tentando, mentindo, dissimulando e distorcendo a verdade em minha vida. Capacita-me a ser agradável a Ti. Capacita-me a orar com ousadia. Capacita-me a ser mentalmente agressivo e a pensar os Teus pensamentos de acordo contigo e a dar-te o Teu lugar de direito na minha vida. Novamente eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo e oro para que Tu, bendito Espírito Santo, coloque toda a obra da crucificação, toda a obra da ressurreição, toda a obra da glorificação e toda a obra de Pentecostes em minha vida no dia de hoje. Eu me submeto a Ti. Eu me recuso a ser desencorajado. Tu és o Deus de toda a esperança. Tu tens provado o Teu poder, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. E eu reivindico de todas as maneiras a Tua vitória sobre todas as forças satânicas em minha vida. E rejeito essas forças. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, com ações de graças. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês declararam com voz alta, vocês oraram em pensamento. Vocês lembram que eu falei? Vocês vão declarar isso em voz alta. É necessário, quando você entrar nesse propósito, você declarar isso. Porque tem todo um segredo no mundo espiritual quando você verbaliza, até mesmo em questão da tua mente. A tua mente, ela tem que entender, o diabo tem que entender, o mundo espiritual tem que entender o que você está declarando. É uma palavra declarada no mundo espiritual. Então você tem que fazer isso com fé no mundo espiritual. E depois disso você vai orar por você vai declarar essas palavras sobre a tua vida, e depois você vai falar para o Senhor: Senhor, em nome de Jesus, do Yeshua, me ensina a ser excelente na adoração, excelente filho, um excelente obreiro, um excelente servo. Me ensina a, dentro do meu lar, a ser um excelente esposo, uma excelente esposa, um excelente pai, uma excelente mãe. Você tem que pedir a Deus para que a excelência do Espírito Santo venha sobre você dentro da tua empresa. Eu quero ser excelente onde eu trabalho. Senhor, eu preciso de ser excelente aqui onde eu moro, no bairro, na vizinhança, com as pessoas. Você tem que pedir o espírito de excelência sobre você. Para quê? Porque o acusador da tua alma, ele está aí tentando te tragar. Só que a Bíblia diz que sobre a vida de Daniel havia um espírito de excelência. E por várias vezes eles tentaram derrubar o ministério de Daniel, tentaram prejudicar Daniel, mas Daniel não foi prejudicado por ninguém. Sabe por quê? Porque Daniel era excelente em tudo que fazia. Será que você é excelente em tudo que você faz? Tanto na tua casa, na tua empresa, para Deus, ou no dia a dia? Ou será que você precisa realmente de buscar o espírito de excelência sobre a tua vida? Então, depois de você fazer essa leitura, você sempre, 3 vezes ao dia, tá? Você vai escolher o horário. Mas que você faça isso no propósito de 3 vezes ao dia.
o jejum de 3 horas, o horário do jejum é você que vai determinar. Não adianta você comer agora e falar assim, agora eu vou abrir o jejum. Não. Se você comeu agora, o jejum só vai ser lá depois de 3 horas, que é onde a barriga o estômago faz a digestão. Se você acordou agora, então o seu estômago está vazio. Já pode abrir o propósito de jejum. Você acordou agora, você já abre o propósito do jejum e você jejua durante um período de 3 horas ou mais, e depois você entrega. Mas o importante é você estar fazendo essa leitura. E eu vou pedir para a bispa depois mandar no individual ou no grupo também para vocês. Eu tenho todos os nomes, os 72 nomes de Deus, tanto na letra do original do hebraico, em cântico, e eu tenho de uma forma que você também vai declarar e poder entender, de uma forma que eu vou mandar também. Não vou mandar aqui, mas eu não vou mandar como vídeo, mas eu vou mandar por escrito os nomes para você poder declarar. E todos os dias você vai declarar e colocar um nome específico de Deus diante de uma causa sua, em oração. E um outro vídeo que eu vou mandar é um cântico, um hino de Israel, que é o hino onde eles cantaram quando atravessaram o mar. Então você também vai cantar esse hino, porque é o hino do milagre, é o hino da abertura do Mar Vermelho, onde você vai cantar esse hino entendendo que Deus está rompendo barreiras para você poder atravessar. Você consegue soltar um deles para mim? Eu não vou soltar tudo não para a gente ganhar tempo, mas só para você dar uma olhada e ver o que você vai ter que fazer. Solta um deles. Depois que você terminar de fazer a leitura e orar, você vai escutar esses 2 hinos aqui. Esse daqui é os 72 nomes de Deus em hebraico. Só que depois eu vou mandar escrito também de uma outra forma para você poder declarar. Pode soltar. Aqui está embaçado, mas no vídeo aqui você consegue enxergar, tá? Cada nome desse é uma declaração do nome de Deus, tá? Pode soltar o outro. Esses aqui, irmãos, você vai declarar, você vai escutar esse hino, você vai escutar esse hino e você vai começar a declarar, a pronunciar. Esse aqui é o louvor que eles cantaram quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Só para o pessoal entender. E esse aí, quando você escutar, você tenta mentalizar sua mente, quebrando barreiras, Deus dando vitória em tudo aquilo que se tornou uma barreira na tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vocês entenderam? Glória a Deus.
Vocês vão entrar nesse propósito conosco? Para você ver o milagre acontecer na tua vida, o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra, dessa ministração e desse propósito, que vocês façam com o coração voltado a Deus. E não porque todo mundo vai fazer, porque alguns vão ficar de fora, porque não. Porque você quer ver e ter uma experiência nova com o Senhor. Antes de nós darmos a bênção apostólica, tem alguém aqui que não é evangélico e quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus? Se tem alguém aqui que quer entregar sua vida